nós vamos iniciar a nossa palavra nessa noite. Glória a Deus. 1 João, capítulo de número 5 da palavra do Senhor. Nós vamos ler o versículo 4. Só um versículo apenas. 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 4. Vamos ler a partir do versículo 1, amém? Que é um versículo apenas, vamos ver o versículo 1, só para complementar o texto. 1 João, capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque essa é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Repita a palavra, por favor. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Os vencedores desta noite, dê um aplauso à palavra do Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Hoje é quarta-feira da vitória, ou seja, nós que somos vencedores, nós vencemos no nome do Senhor Jesus. Aleluia! Nós vencemos através do nome do Senhor Jesus Cristo. O versículo 5 vai dizer: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, quando nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, nós temos a vitória em nossa vida. Porque crer em Jesus é crer na vitória. Deus é a própria vitória. Quando falamos de Deus, quando falamos de Jesus, nós estamos falando de quê? De vitória, de grandeza. Se Deus é grande, Deus é um Deus vitorioso. Deus não é um Deus de derrota, Deus não é um Deus de fracassos ou de fracassados. Deus é um Deus de vitoriosos. A prova está no versículo 5. Quem é que vence o mundo? Uma pergunta. E ele já responde: senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Ele está fazendo uma pergunta: quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, quando nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós passamos a ser vencedores pela nossa crença. Qual é a crença nossa? A nossa fé. Se nós temos fé no Senhor, nós temos fé no Senhor que vai nos dar a vitória. Louvado seja Deus. No Antigo Testamento, no livro de 1 Crônicas, no capítulo de número 15, se você quiser me acompanhar nos textos que eu vou ler, alguns textos da Bíblia. 1 Crônicas, no capítulo de número 15. Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo... 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo de número 15. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 15. Só um versículo apenas, o versículo de número 7. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então, para nós vencermos, irmãos e irmãs,
nós não podemos parar, nós não podemos nos desanimar, nós não podemos nos entregar para o desânimo. O texto é claro: esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. Quando a Bíblia se refere a mãos, se refere a trabalho, algo que você faz com dedicação, com esforço. Quando ele usa a palavra não desfaleçam, quer dizer, não desanimem daquilo que você está fazendo. Não desanime da sua oração. Deus ainda é o Deus impossível. Deus ainda é o Deus que cura, ainda é o Deus que liberta, ainda é o Deus que transforma, ainda é o Deus que abre as portas, ainda é o Deus que faz milagres. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Não desanime. Se Deus tem vitória para a tua vida, a vitória vai se cumprir na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. A Bíblia diz, lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, no capítulo de número 10, Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10. No versículo que nós lemos, nós falamos agora no último versículo, que nós não podemos nos entregar ao desânimo, não podemos desanimar. O versículo que eu vou ler em Hebreus, capítulo 10, é muito parecido com o versículo que acabamos de ler em 2 Crônicas. Hebreus, capítulo 10, versículo de número 36, diz assim. Hebreus 10, 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque necessitais de paciência. A palavra paciência na Bíblia é perseverança. Toda vez que você lê na Bíblia a palavra paciência, não está se referindo exclusivamente para você ser paciente. A palavra paciência no significado, do que nós entendemos no nosso dia a dia, é uma pessoa calma, é uma pessoa tranquila. Isso é o significado da palavra paciência. Mas o termo bíblico para paciência é no sentido de perseverança. Então nós poderíamos substituir a palavra paciência por perseverança, que é esse sentido. Um exemplo bíblico, a Bíblia fala que Jó teve paciência, ele teve perseverança diante das lutas. A mulher do fluxo de sangue, ela teve paciência, ela teve perseverança para alcançar a sua cura. E tantos outros textos na Bíblia, nós vemos a paciência sendo aplicada no sentido de perseverança. Você pode ver necessidade de paciência, perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então nós devemos perseverar em nossa fé para nós fazermos o que? A vontade de Deus. Se nós não agradarmos a Deus e não fazermos a vontade de Deus, como é que esse Deus pode nos abençoar? Deus só pode abençoar quem lhe agrada, quem lhe serve. Não foi o versículo que nós lemos no início da palavra? Quem é que vence, senão aquele que é filho de Deus? Então a pessoa que é filho de Deus, que é filha de Deus, essa pessoa vence no nome de Jesus. E o texto fala, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então quando nós somos filhos de Deus, nós alcançamos e vivemos todas as promessas que Deus tem para a nossa vida. Eu não sei qual é a promessa que você tem buscado. A promessa está na Bíblia. A promessa está na Bíblia. Tanto é que tem alguma Bíblia, não sei se a sua Bíblia é assim. Por exemplo, a que eu estou usando é assim. Já prestou atenção que tem alguma Bíblia chamada Bíblia de Edição Promessa, que você vê que algumas partes do texto está em letra cinza. Olha aí na sua Bíblia. Se a sua Bíblia tem algumas partes que estão no texto cinza, não sei se a sua Bíblia é assim, essa que estão aqui, que você está usando, isso quer dizer o quê? Que a sua Bíblia é uma edição de promessa. O que quer dizer essa edição de promessa? O versículo que você está lendo da cor cinza é uma promessa de Deus para a nossa vida. Então a Bíblia registra inúmeras promessas. Inúmeras promessas. Você pode ver que cada página da Bíblia tem uma promessa para nós. Isso prova o grande amor que Deus tem pela nossa vida. Cada página Deus promete uma vitória para nós.
Eu não sei te falar quantas páginas tem a sua Bíblia, porque cada Bíblia tem uma edição diferente. Eu vou olhar pela minha. Tirando a parte da harpa, da minha Bíblia é uma edição que tem harpa cristã, tirando a parte da harpa cristã, a Bíblia que eu estou usando, ela tem 302 páginas. Tirando as páginas de introdução, de apresentação e tudo, vamos arredondar para 300 páginas. Em 300 páginas da minha Bíblia, existem em cada página inúmeras promessas de Deus para a minha e para a sua vida. Glória a Deus! A Bíblia é um livro de promessa, mas não é promessa vazia. Não é promessa igual de época de eleição. Não é aquela promessa de boca vazia. Não, Deus ele fala, mas Deus ele cumpre. A Bíblia fala que Deus zela pela sua palavra para cumprir a sua palavra. O que quer dizer zelar pela palavra? Quer dizer que Deus é o Deus de palavra. Falou, nós cremos, nós obedecemos a Deus, Ele realiza o milagre em nossa vida. Aleluia. Se você ainda está aberto no livro de Hebreus, no capítulo 10, nós lemos o 35, nós lemos o 36. Veja o versículo 37. Versículo 37. Porque ainda um pouquinho, eu gosto dessa tradução que ela é mais antiga, né? Algumas podem dar pouquinho de tempo, pouco tempo. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Porque um pouquinho de tempo, o que há de vir virá. Sabe o que quer dizer isso? A promessa de Deus, as bênçãos de Deus virão em nossa vida. Aleluia. Glória. Um pouquinho de tempo, o que está escrito vai se realizar em nossa vida. O que Deus determinou na sua palavra acontecerá em nossa vida. Aleluia. Quer ver só, por exemplo, eu vou pegar uma promessa aqui, aleatória da Bíblia. Já que a minha Bíblia é uma edição de promessa e talvez a sua é, eu estou lendo o versículo 30, eu li o 37. Mas se nós lemos, por exemplo, o versículo 23, veja que promessa bonita da palavra. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Retenhamos firme a nossa fé, sejamos pessoas de fé. Seja você uma mulher de fé, um homem de fé, um jovem de fé, um crente de fé, porque fiel é Deus que nos prometeu e vai nos dar a vitória em nome de Jesus. Aleluia. É o que a palavra está dizendo para nós nesta noite. Porque o que há de vir, virá, e não tardará. No versículo 38, ainda no capítulo 10 de Hebreus, ele diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Por quê? Porque a pessoa que recua, a pessoa que volta para trás, a pessoa que abandona a fé, a pessoa que abandona a palavra do Senhor, essa pessoa está abandonando a Deus. E se a pessoa está abandonando a Deus, está abandonando o Deus da promessa, o Deus da bênção e o Deus da vitória. Meus irmãos, nós abandonamos muita coisa neste mundo. O ser humano abandona muitas coisas nessa terra. Nós não podemos nunca abandonar a nossa fé e abandonar o Senhor. Estamos vendo numa época de esfriamento espiritual. Estamos vendo numa época em que as pessoas têm se esfriado na sua fé. E muitos têm se afastado da igreja. Muitos têm deixado a palavra da cruz. Muitos têm deixado o evangelho, a mensagem salvadora do Senhor. E as pessoas às vezes mais abandonam a fé quando as lutas aparecem. Quando as lutas aparecem, é aí que muitos realmente abandonam a fé. Mas o servo e a serva do Senhor sabe que não pode abandonar nunca o Senhor, nem na hora das lutas. Porque é na hora das lutas que verdadeiramente Ele prova que Ele é Deus. É na hora das lutas que verdadeiramente Ele mostra o seu milagre. Aleluia. Se você analisar a luz da Bíblia Sagrada, você verá assim. Quando Abraão e sua esposa queriam ter filhos, eles já eram idosos. A idade já havia chegado para eles, mas eles queriam ter um filho. Então, se eles eram idosos e queriam ter um filho, só por um milagre mesmo. E não aconteceu um milagre na vida deles. Deus não fez um milagre na vida deles. E por que aconteceu isso logo na velhice? Logo nos fins dos dias? Porque Deus chegou na hora certa para realizar o milagre.
Quando nós não abandonamos a nossa fé por nada desse mundo, mas permanecemos firmes, Deus chega na hora certa. Na sua vida, Ele chegará na hora certa, no nome de Jesus. Louvado seja o Senhor que vive para sempre. Glória a Deus. Abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios, só voltar um pouco no capítulo 15. Que também é um versículo muito parecido com esse que eu estou lendo. Que coincidência. Eu não sei se você tem o hábito de escrever e anotar os versículos. Mas se você prestar atenção, você vai procurar 1 Coríntios capítulo 15. Mas nós lemos 2 Crônicas capítulo 15, versículo 7. Lemos agora Hebreus capítulo 10, versículo 36. E nós vamos ler agora 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 58. E você verá que esses três versículos são parecidos. E eu lembro que a Bíblia sempre age na mesma concordância. Se você pegar a Bíblia, irmãos, e examinar quantos anos tem que um livro foi escrito para o outro. Nós já estamos aqui na escola bíblica sobre esse assunto. Bibliologia é o assunto. Quando você analisa, a Bíblia tem 66 livros, inúmeros autores, diferentes épocas diferentes, 200, 300, 1000 anos de diferença até, de um escritor para outro quase. Mas você verá, meus irmãos, que mesmo tendo anos de distância de um escrito para outro, o autor, que é o Espírito Santo, coloca a palavra na mesma linha, no mesmo direcionamento. E você verá que 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 58, é parecido com os versículos anteriores que eu acabei de ler. Diz assim a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Eu falei agora há pouco na palavra paciência, que nós traduzimos ela por perseverança. E aqui o apóstolo Paulo, ele usa a palavra constantes, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Então a palavra firmes, a palavra constantes e a palavra sempre abundantes, firmes, constantes, sempre abundantes, resume-se uma coisa: perseverar e buscar a Deus. Que é a mesma coisa que paciência. Paciência, constância, firmeza, abundância na obra, tudo é relacionado a buscar mais a Deus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não foi vão você vir aqui esta noite para ouvir a palavra de Deus. Não é vão você vir no próximo culto. Não é vão você vir em todos os cultos, fazer as suas campanhas, exercer a sua fé e a sua fidelidade. Nunca nada em vão, porque Deus está olhando tudo. Deus está assistindo tudo. Nós não podemos ver, porque nós não vemos Deus ainda. Um dia nós veremos Ele como Ele é. Mas nós temos a fé, irmãos, que Ele está olhando para nós agora. Não só para nós. Ele está olhando para todos os servos e servas dele espalhados por este mundo. Deus, como Ele é onipresente, Ele tem a sua onipresença. Onipresença quer dizer que Ele pode estar aqui, como Ele pode estar na sua casa e Ele está em nome de Jesus. Ele pode estar aqui, Ele pode estar em sua casa, Ele pode estar em seu local de trabalho, Ele pode estar visitando um parente seu, Ele está visitando outra igreja agora onde tem culto, Ele está sobre este mundo todo, olhando tudo ao mesmo tempo. Então Ele se divide em várias pessoas ao mesmo tempo, são vários deuses? Não, nesse nome disso é segunda-feira, não é vários deuses, é um só, mas Ele manifesta o poder dele de forma que Ele se espalha no seu poder. É difícil nós entendermos isso, mas nós cremos que isso é real. Jesus é real. Ele olha para nós, Ele olha o que você tem buscado, Ele olha o que você tem clamado, Ele olha o que você tem orado, colocado em oração, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E nós temos que buscar mais, temos que exercer mais a fé. Vamos ler novamente um texto que nós já conhecemos, mas sempre é bom ler novamente. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo de número 6. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 6. Aleluia.
O versículo, você já sabe, é o 33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 32, o anterior, diz assim: porque todas estas coisas os gentios procuram, de certo o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. O vosso Pai sabe do que nós precisamos, do que nós necessitamos. Aí talvez surja uma dúvida na sua cabeça. Talvez você já pensou nisso, né? Se Deus é onipresente, se Deus ele é onipotente, eu falei da onipresença, Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O que quer dizer onipotência de Deus? Deus tem todo o poder. Deus não tem o poder, Deus tem todo o poder. Então todo o poder no mundo maior, o maior poder, a maior grandeza, a maior glória, a maior autoridade está nas mãos do Senhor. Deus tem todo o poder, por isso ele faz milagres. Mas ainda assim, na Bíblia, nós vamos encontrar uma terceira manifestação do poder de Deus: a onipresença, a onipotência e a onisciência. O que é a onisciência? Deus conhece todos os pensamentos ao mesmo tempo. Todo mundo que está aqui hoje na igreja, todo mundo que está no Brasil, todo mundo que está no planeta Terra, não lembro agora qual foi a situação, acho que são 6 bilhões de habitantes no mundo, se eu não me engano. Os 6 bilhões de habitantes na Terra, Deus conhece 6 bilhões de pensamentos ao mesmo tempo. Como isso é possível? Não podemos entender, mas sabemos que Deus tem este poder. Aí talvez surja uma dúvida no seu coração e na sua mente. Tá certo? Se Deus sabe o meu pensamento, por que eu tenho que orar? Se Deus sabe o que eu preciso. Simples. Sabe por quê? Porque Deus quer que você fale. Deus quer que você abra o seu coração para Ele. Por exemplo, vamos usar um exemplo prático. Quando tem um passarinho, e aquele passarinho ele botou ovos e os filhotinhos acabaram nascendo. Aí o passarinho a mãe vai alimentar o filhote. Como é que a mãe pode alimentar o filhotinho que acabou de nascer? Só se ele abrir o bico. Como é que ela vai poder pegar lá a minhoquinha, pegar lá o alimento e dar para ele se ele está com a boca fechada? Ele não pode dar se ele está com a boca fechada. Você que é pai, você que é mãe, você que é marido, você que é esposa, você que mora, e tem pessoas que moram com você em sua casa. Como é que você vai saber o que a pessoa que mora com você precisa se a pessoa não pedir para você? Ou seja, você só pode saber o que uma pessoa precisa quando a pessoa pede para você. Irmãos, quando o Senhor ele estava passando, ele viu aquele homem que era cego, paralítico, e começou a clamar ele. Jesus curou paralíticos, Jesus curou cegos, Jesus curou. Nós falamos, por exemplo, que já milhares de vezes já ouviram pregação da mulher do fluxo de sangue. Eu não vim aqui para contar a história da Bíblia. Mas na história da mulher do fluxo de sangue, será que Jesus não sabia que aquela mulher tinha aquele problema? Será que o Senhor, com a sua onisciência, não sabia que aquela mulher tinha aquele problema? É claro que ele sabia que aquela mulher tinha aquele problema. O que Jesus esperava dela então? A manifestação da fé dela. A Bíblia diz, irmãos, que Deus espera a manifestação dos seus filhos, Ele espera a manifestação da criatura, Ele espera que nós façamos algo. Se nós agirmos, Deus ele vai reagir. Deus só pode reagir se nós agirmos. Você conhece essa frase? Toda ação, ela gera uma reação. Agora, dá para gerar uma reação sem ação? Não pode acontecer nada. Vamos usar um exemplo mais prático de novo? Vocês veem que eu bebo água, vocês devem estar bebendo água porque está calor. Eu só posso beber água se eu estou aqui. Se eu vir até aqui, pegar a garrafa e beber. Se eu ficar aqui parado com sede, eu vou beber água se eu só ficar olhando para a garrafa? É claro que não. Eu tenho que ir até a garrafa, tenho que pegar a garrafa e tenho que beber a garrafa e engolir o líquido
para assim matar a minha sede. Irmão, você só pode ter as coisas, você só pode ter as bênçãos, você só pode ter a vitória se a sua boca e se os seus joelhos e se a sua fé alcançar os céus pela sua oração. Se você não for até Deus, Deus não pode vir até você. Deus só pode vir até você se você for até Ele. É por isso que esse mundo não é abençoado, você está entendendo? Ou vai falar que esse mundo tem Deus? Esse mundo não tem Deus. Deus só está presente na vida daqueles que receberam a Ele como Senhor e Salvador. Isso está em João capítulo 1, versículo 12. Então, se o mundo todo buscasse o Senhor, não é à toa que a Bíblia está escrito, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas para a nação buscar a Deus, a nação tem que buscar o Senhor. Quer ver só, eu estou pregando sobre esse assunto, mas eu lembrei desse versículo agora. Que é um versículo que também você já ouviu muitas mensagens e muitas pregações sobre esse assunto. Abra sua Bíblia em Josué, no capítulo 24. Josué, capítulo 24. Josué, capítulo de número 24. Sexto livro da Bíblia. Josué, capítulo 24, versículo 14. Josué capítulo 24, versículo 14. A minha Bíblia é linguagem Almeida corrigida, então é muito parecida com a sua. Acompanhe na sua Bíblia a leitura. Josué capítulo 24, versículo 14 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Josué 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviam nossos pais, da além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, servir ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estão da além do Jordão, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos aos outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito e da casa da servidão. E o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu diante de nós toda essa gente, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor para servir a deuses estranhos, então se tornará e buscará mal e vos consumirá, depois de vos fazer bem. Então disse ao povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que vós escolhestes ao Senhor para o servirdes. E disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, agora os vossos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor nosso Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e nos pôs por estatuto e direito em Siquém. Então Josué expôs a realidade para o povo. Falou assim: vocês estão servindo a deuses falsos, a deuses estranhos. Eu vou propor uma coisa: se vocês querem ter uma vida abençoada, a partir de hoje, deixem esses deuses, abandonem esses deuses que vocês estão servindo e escolham servir ao único Deus, o único Senhor e o único Salvador que eu e a minha família decidimos seguir. Se vocês quiserem seguir a Ele, vocês vão deixar esses deuses,
vão passar a servir ao Senhor e Ele vai abençoar a vida de vocês. E todo o povo falou: nós queremos este Deus, nós queremos esse Senhor. E Josué falou: então tirem fora os deuses e sirvam ao Senhor. O que acontece? Foi uma escolha de Josué, foi uma escolha da sua família, foi uma escolha do povo servir ao Senhor. Isso foi uma ação, isso foi uma atitude que eles tiveram. Então Deus sabe o que nós precisamos, Deus sabe do que nós necessitamos, mas Deus quer que nós tenhamos atitudes. E sabe como representa a nossa atitude? Quando nós oramos, quando nós falamos com Deus. Se nós não falarmos para Deus, irmãos, Deus não pode nos ouvir. Ele conhece o que precisamos, mas Ele quer a nossa manifestação. Ele quer que nós possamos ter a escolha e fazermos a escolha certa. E a escolha certa hoje é falar com Deus, orar a Deus. O mundo fechou o coração para Deus. O mundo não quer saber de Deus. O mundo se esqueceu de Deus. O mundo despreza a Deus. Mas a igreja do Senhor não despreza. A igreja do Senhor ama este Deus. Quer mais a este Deus. Quer servir mais a este Deus. Então servir a este Deus é dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero orar, eu quero buscar, eu quero crer, eu quero determinar a minha vitória. E eu vou buscar, vou exercer minha fé e o Senhor vai me abençoar. Deus quer de nós atitudes em oração. Mas ainda lendo a palavra do Senhor, vamos continuar na Bíblia ainda. Abra sua Bíblia no livro de Jó, depois do Salmo. Jó, capítulo de número 23. Aleluia. Glória a Deus. Depois não, antes de Salmo, né? Depois do Salmo. Jó, capítulo 23. Glória a Deus. Jó, capítulo de número 23. Glória a Deus. Capítulo 23 de Jó, antes de Salmo. Versículo é o 14, diz assim: porque cumprirá o que está ordenado ao meu respeito. E muitas coisas como esta ainda tem consigo. Porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como essa ainda tem consigo. O que quer dizer esse versículo? Deus tem em suas mãos a bênção que nós precisamos. E Ele vai nos entregar a bênção, porque nós cremos com o nosso coração que Ele está olhando para nós e por isso nós estamos buscando a Ele. Cumprirá o que está ordenado, ou seja, Deus vai cumprir a palavra dEle na minha vida. Deus vai cumprir a palavra dEle na sua vida, em nome de Jesus. A palavra do Senhor se cumprirá em nossa vida para a glória do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz... 1 Pedro, capítulo de número 5, final da Bíblia, quase do lado de Apocalipse. Os livros antes de Apocalipse, é claro. 1 Pedro, depois do livro de Tiago, antes dos livros de João. 1 Pedro, capítulo de número 5. Depois desse, só vou ler mais um versículo para encerrar a palavra. 1 Pedro, capítulo de número 5, é o versículo de número 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Diz assim a palavra: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que é lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade? O que é a ansiedade? A ansiedade representa a oração. Lançar sobre Ele quer dizer orar. Então, orar ao Senhor e colocar na mão dele os nossos problemas. É colocar na mão do Senhor e falar: Senhor, eu vou começar um momento de oração agora. Eu vou começar a orar, eu vou começar a clamar, eu vou colocar em tuas mãos, porque eu sei que nas tuas mãos o Senhor vai resolver. Nas suas mãos o Senhor vai consertar. O que está na sua mão, o Senhor conserta. O que está na tua mão, o Senhor restaura. O que está na tua mão, o Senhor cura. O que está na tua mão, Deus está bem cuidado, está bem guardado, está bem protegido. Eu vou levantar um clamor agora, eu vou começar a orar agora, eu vou começar a buscar agora, porque eu sei que na tua mão, Senhor, está toda a vitória que eu preciso. Louvado seja Deus.
Aleluia. É por isso que ele fala até no versículo 6, que é o versículo anterior, que ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. O que é se humilhar debaixo da mão de Deus? Orar. Ore a Deus, para que Deus exalte a sua vida. Aleluia. Sabe o que quer dizer a palavra exaltar? Levantar, ser levantado. Você quer que Deus levante você? Você quer que Deus erga a tua vida? Você quer que Deus erga os teus projetos, os teus propósitos, os teus votos, as tuas campanhas, as tuas orações? Ore, busque, clame ao Senhor. E para finalizar, novamente no texto que nós lemos de 1 Coríntios, no capítulo 15, porque nós lemos o versículo 58, mas eu quero ler o versículo 57. 1 Coríntios, capítulo 15, para encerrar a palavra para nós orarmos. 1 Coríntios, capítulo 58. Capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Nós iniciamos a palavra no versículo 58. Para finalizar, vamos finalizar no versículo 57. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Para finalizar essa palavra, repita assim comigo. Repita o texto da sua Bíblia. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse é o versículo de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. O Senhor nos dá a vitória através do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.